Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você ou vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, esta casa simpática e agradável, muito bonitinha, que aparece aí no vídeo. Eu trabalho aí há mais de 30 anos e gosto muito. O objetivo de estar fazendo este vídeo é passar para vocês os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isto porque nós temos certeza que estes ensinamentos mudam a nossa vida, nos deixam com mais alegria, com mais certezas, com mais segurança para nós seguirmos a nossa jornada evolutiva. Nós estamos fazendo um estudo superficial do Livro dos Espíritos. E já estamos ali, ó, na segunda parte, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 7, que fala sobre a reencarnação, no item a infância. E este é o vídeo de número 43. Então, vocês já têm 43 vídeos a respeito, em sequência a respeito do Livro dos Espíritos, para tirarem suas dúvidas, né? Na realidade, o objetivo é despertar a sua atenção e a sua curiosidade para você vir à doutrina dos Espíritos ou ir às obras da doutrina dos Espíritos. Tá? Na pergunta 379, que é onde nós já estamos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Olha só, que pergunta interessante, né? E para responder, aliás, antes de responder, eu gostaria de contar a história da Sueli, aquela que queria ser uma boneca. Essa história eu tirei aqui deste livro. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. O autor espiritual é o Antônio Carlos e a médium é a Vera Lúcia Marinzec. Sueli é uma menina de 10 anos que mora numa favela. Ela, ela mora, vamos por no passado, né? Ela morava com a sua mãe e com 2 irmãos. Sueli nunca soube quem era o seu pai. Isto porque a mãe tinha muitos amantes e aquilo não agradava nem um pouco Sueli. Cresceu, cresceu ouvindo a mãe dizer que deveria ter doado esses 3 também. É que na realidade a mãe teve mais 7 filhos, mas deixou todos no hospital para doação. E, e eles, os 4, né, os 3 irmãos e a mãe, estavam sempre mudando de barraco, estavam sempre mudando de bairro. A vida deles era uma bagunça, né? Mas teve um Natal que foi muito importante, porque a Sueli ganhou 2 bonecas grandes. E ela ficou encantada com aquelas bonecas. Foi a coisa mais maravilhosa que ela já tinha ganho na vida dela. E depois de algum tempo, ela passou a desejar ser uma boneca. Isto porque as bonecas, elas não apanhavam, elas não sentem fome, elas não precisam fazer absolutamente nada. Pausa. Vejam como são as tendências que nós trazemos das vidas anteriores. Ela não queria fazer nada. Nada. O que leva a supor que nas vidas anteriores ela já era assim, não queria fazer nada. E, em decorrência disso, dessa indolência toda, ela veio agora em uma vida muito difícil, onde ela provavelmente vai ter que se virar muito para poder sobreviver. Então, muitas vezes, as lições que nós temos que passar aqui na matéria, elas são duras,
mas porque nós precisamos que elas sejam duríssimas, senão a gente fica estacionado no tempo, né? Bom, Sueli muitas vezes foi dormir sem ter comido nada o dia inteiro. Bom, cresceu, foi para a escola, e onde gostou muito. Ela adorou a escola porque na escola tinha o que comer. Na escola ela não precisava fazer a própria comida, não precisava lavar louças, não precisava lavar roupas, né? E então ela se adaptou rapidamente na escola. A Sueli achava a mãe muito estranha, porque estava sempre com amantes, homens diferentes o tempo todo. A mãe dela também não sabia quem era o pai, porque a vida era uma bagunça do mesmo jeito. E ela havia fugido aos 12 anos de casa. Um dos irmãos de Sueli saiu de casa com 12 anos e o outro com 10. Esse de 12 anos não demorou muito e aos 14 anos foi assassinado em uma briga de rua. E o outro de 10 anos começou a fazer parte de uma quadrilha e acabou sendo preso, né? E quando saiu da cadeia, saiu diferente. Tornou-se um religioso, arranjou um emprego, casou-se e teve uma perspectiva um pouco melhor. Uma determinada noite, um dos amantes da mãe de Sueli resolveu pular em cima da Sueli. E a mãe não deixou, é claro, e travou-se uma briga violenta. Mas eles brigaram tanto, a confusão foi tão grande que os vizinhos chamaram a polícia e os dois acabaram presos. Depois de alguns dias, a mãe de Sueli voltou para casa, saiu da cadeia, mas estava toda arrebentada, toda machucada. Além de ter apanhado um monte do amante, na cadeia apanhou bastante também. E não voltou muito contente, né? E chamou a Sueli, sentou e teve uma conversa duríssima com ela, né? E disse que daquele dia em diante a Sueli teria que deixar de ser uma boneca. Ia ter que cair na vida. Aproveitou e contou para Sueli como é que era a vida de uma mulher na favela. Contou tudo o que ela sabia sobre relação entre homem e mulher e sobre sexo. Coitada da Sueli, pequenininha ainda, ficou com os cabelos em pé, né? Mas a mãe ainda disse para ela, que de agora em diante tudo seria por conta dela. Ou aceitava o homem e ganhava um dinheirinho, ou tinha que fugir porque a mãe não ia mais interferir. E assim foi, com 12 anos de idade, Sueli estava na escola já, né? E arranjou um namoradinho. Começou a transar com ele e gostou da coisa e depois de um tempo, começou a transar com todos os outros meninos da sala de aula. E claro que isto acabou chegando ao ouvido da mãe da Sueli, né? E a mãe da Sueli ficou enlouquecida, ficou brabíssima, irritadíssima com ela. Deu uma baita espinafrada nela. E disse para ela que onde já se viu está dormindo com todos os meninos da sala, de graça. Que ela tinha que cobrar para poder lucrar alguma coisa com tudo isto. A vida nua e crua, né? Bom, Sueli não aguentou e acabou saindo de casa, né? E saiu de casa, não levou as suas bonecas e depois de muito tempo voltou uma vez para ver como é que estava a mãe e trazer um dinheiro para ela. A mãe a recebeu muito mal, com extrema indiferença. Sueli percebeu que as suas bonecas não estavam lá no barraco, perguntou por elas. A mãe simplesmente disse que as havia jogado fora, porque elas ocupavam muito espaço. Então, realmente não havia nenhuma ligação afetiva entre mãe e filha, né? Sueli, então, foi embora. Nunca mais voltou e nunca mais viu a sua mãe nessa vida. Ela tinha também uma turma, né? Eles eram em 15, né? E para eles poderem viver, ou melhor, para eles poderem sobreviver, catavam lixo, vendiam coisas, roubavam outras coisas e vendiam drogas quando conseguiam, né? Daí a pouco eles começaram a usar as drogas, usar cigarro, bebida, cola, esporadicamente uma cocaína quando tinha dinheiro ou alguém dava para eles.
transavam entre eles, entre os 18, o tempo todo, né? Até que, os 15, né? Até que aos 18 anos, então 3 anos depois, ela engravidou e também não sabia quem era o pai da criança. A turma, então, depois que soube que ela estava grávida, passaram a cuidar dela, né? Conseguir alimento, água, dar um conforto, um pouco de conforto a mais, né? E pediram para que ela não consumisse mais drogas por causa do nenê. E ela olhou para eles e disse assim: como é que ela iria tapear a fome dela à noite? Com o quê? Ela precisava das drogas para isso. E a vida nua e crua, né? Mas nesse momento, quando teve esta conversa, a Sueli percebeu que estava completamente viciada nas drogas, né? E ela, que sempre culpava a mãe pela vida que ela tinha, culpava a mãe pela morte do seu irmão mais velho, né? Agora percebia que estava fazendo as mesmas coisas, que tinha vários amantes, que estava grávida, que não sabia quem era o pai. E o pior de tudo, estava planejando ter esta criança e doá-la ao hospital, porque simplesmente não tinha condições para cuidar, para criar essa criança. Uma bela madrugada, Sueli sentiu dores e entrou em trabalho de parto. E a turma toda se movimentou, chamaram a polícia e a polícia levou-a até o hospital, onde ela foi bem tratada. Ela nem acreditou, né, que existiam gente que pudessem tratá-la bem daquele jeito. Ela não quis o nenê. Não quis ver o nenê, não quis saber se era menino ou menina, não quis saber de nada. A criança ia ficar para doação. Depois de receber o tratamento, ainda teve que receber sangue, porque tinha anemia, teve que receber remédios para dor, teve que receber antibióticos para infecção. Depois que ela estava bem boa e recebeu alta, voltou para as ruas e foi até o local onde a sua turma estava ou costumava se reunir à noite para poderem dormir. Durante o internamento, a doutora gostou dela, deu vários conselhos, explicou como é que usava o preservativo para que ela não engravidasse de novo, né? Mas não deu muito certo. A vida deles era uma completa bagunça, né? Viviam pulando de um lado para o outro, viviam brigando entre si, embora se gostassem, mas viviam brigando com outras turmas, viviam roubando para poderem sobreviver, né? Ela nunca foi presa e também nunca gostou de ninguém, nunca se apaixonou. Era aquela turma ali, pronto, e não existia nada de especial, de mais vibrante naqueles corações. O tempo passou e um belo dia apareceu o crack. E tudo ficou pior, né? Uns morreram por causa do crack, outros foram assassinados por causa do crack. E todos eles estavam fracos, estavam anêmicos, estavam desnutridos e já restava um pouco daquela turma de 15. Né? Sueli, nessa época, já não conseguia mais pensar, raciocínio já não tinha mais. Ela ia para frente, ia andando, né? Engravidou novamente, sem saber de quem era, mas continuou no crack. O crack foi devastador, né? Numa noite fria, começou com hemorragia. Chamaram a polícia novamente e os guardas a levaram para o hospital e ela chegou no hospital abortando, né? Mas estava também com pneumonia, estava anêmica, né? O quadro estava muito grave e aos 26 anos de idade, Sueli desencarnou. Viu a hora que desligaram os aparelhos, viu levarem o corpo para o necrotério, viu levarem-na ao necrotério, colocaram o seu corpo na gaveta, fecharam, colocaram lá dentro do refrigerador e ela se sentiu lá dentro, né? E de repente sentiu um puxão assim, ela se sentiu assim puxada para fora. E quando ela viu, ela estava fora da geladeira, né? Mas não tinha ninguém ali, ela não entendeu nada e foi andando pelo hospital, saiu do necrotério, saiu do hospital e foi em direção ao local onde a turminha dela ficava reunida.
O grupo estava reunido, a hora que ela chegou lá, né? E ela pôde escutar os seus amigos comentando a respeito da sua morte, do seu desencarne, né? Depois fumaram o crack e todos conseguiram dormir drogados, né? E Sueli estava ao lado deles, né? E enquanto fumavam o crack, ela pôde se sentir assim como se estivesse fumando. Sentiu-se melhor, né? Sentiu-se melhor e descobriu esse mecanismo, né? Dois amigos do grupo, já desencarnados, apareceram para ela. E ela se assustou, eles pediram para ela não se assustar, que eram amigos ainda, né? E contaram para ela como é que era a vida de desencarnado ali naquele local, porque eles continuavam com a turma, né? Isso, ele ficou com eles, aprendeu, né? Aprendeu a sugar as energias, a vampirizar as pessoas, e infelizmente Sueli continuou viciada em drogas, né? Alguns Alguns meses depois, outros companheiros do grupo também foram assassinados e se juntaram ao grupo espiritual. E um certo dia resolveram se aproximar de encarnados, né? Jovens da classe média, estudantes atrás de aventuras, de emoções, de sensações. Todos nós fomos assim um dia, não é mesmo? É, e ela resolveu ficar ao lado de uma jovem de 17 anos. Essa jovem usava cocaína, mas não usava o crack por causa dos riscos, né? Ela conhecia os riscos, não era uma jovem alienada, era bem instruída, mas mesmo assim, juventude, né? Ela usava a cocaína. Ficou com ela e depois foi junto para a casa dela. E lá gostou de tudo, né? Tudo limpo, perfumado, um quarto só para ela, né? E os pais conversavam com ela, não brigavam, não xingavam. E ela podia comer qualquer coisa da geladeira a qualquer hora. Né? A Sueli ficou abismada com aquilo. Coitadinha, né? E ficou na casa e de repente começou a ter vontade de drogas de novo, do crack, e começou a incomodar a menina. Estava gritando no ouvido da menina. E embora ela não escutasse nada, ela começou a ficar perturbada, a se sentir um desassossego, ansiosa, com vontade até de fumar, mas ela não era assim, ela estava estranhando o que ela estava sentindo, né? Mas como a perturbação foi muito grande, acabou que comprou um pouco de cocaína e fumou bastante e quando acordou, a Sueli estava longe dela, porque fumando junto, sentiu-se melhor e afastou-se um pouco da jovem, né? Afastando-se, a jovem se viu livre de pensamentos e as sensações que Sueli irradiava para ela. E daí essa jovem pensou bem em tudo o que estava acontecendo, ficou temerosa e foi direto aos seus pais pedir ajuda. E os dois compreenderam na hora, de imediato, e saíram pulando, né? Chamaram a avó, que veio rapidamente. Essa avó era uma pessoa muito especial, muito espiritualizada, trabalhadora de uma casa espírita e muito bem assessorada pela espiritualidade. Quando ela entrou no apartamento, Sueli não conseguiu mais chegar perto da menina. Ela sentia uma energia que a jogava longe, né? Ela não conseguia mais chegar perto da menina. Pais e avós não deixaram mais a menina sozinha, o tempo todo acompanhada em casa, levavam para a escola, iam buscar, ela não ficava sozinha. Depois a levaram a um centro espírita. E daí, Sueli, quando viu que não conseguia se aproximar mesmo, resolveu que iria embora. Ali não ia sair mais nada, não ia dar mais nada mesmo. E de repente ela escutou uma voz gritando na orelha dela, dizendo: "Vá junto! Lá você vai encontrar o que precisa." E ela imaginou que ela ia encontrar drogas e ela já estava começando a ficar desesperada porque estava precisando, né? Então ela foi junto com a família no centro espírita. Quando chegaram lá, ela viu uma sala com uma mesa grande, né?
várias pessoas encarnadas sentadas ao redor dessa mesa, muitas em orações. Ela percebeu muitos espíritos desencarnados ao redor da mesa, espíritos doentes e outros auxiliando a tudo aquilo que estava acontecendo. Viu levarem a menina a uma outra sala e colocarem as mãos sobre a sua cabeça, dispensando as energias, os passes. Né? E Sueli foi levada para um outro local, onde também recebeu as energias e adormeceu por alguns instantes. Quando acordou, estava ali na sala mediúnica, ao lado de um médium. E percebeu que tudo que ela estava pensando, o médium estava captando e falando para eles. Né? E o médium, então, e ela, então, quando percebeu isso, começou a gritar que ela precisava da droga, ela precisava do crack, que eles tinham que conseguir alguma coisa para que ela tivesse sossego. O médium não gritava, não sacudia na mesa nem nada, já era um médium com uma mediunidade disciplinada, né? Ele apenas ia contando, ia falando sem a exteriorização emocional da Sueli. Perguntaram de Jesus para ela e ela disse que não sabia nem quem era e que não conseguia mais nem pensar, porque o desejo, a necessidade do consumo da droga estava tão importante ali que ela estava à beira da loucura, estava desesperada, gritando por crack. Aí o médium que estava ao lado assessorando o doutrinador, ele pediu para ela lembrar de algo muito gostoso, que trouxe muita alegria na infância dela. Essa é uma técnica que a gente usa. E ela, então, reportou-se aquele dia, lá entre 11 anos, naquele Natal que ela ganhou aquelas 2 bonecas grandes, maravilhosas, que ela apaixonou-se pelas bonecas, e de imediato as 2 bonecas se materializaram, se plasmaram em seus braços, e ela sentiu uma alegria tão grande que até o seu corpo espiritual se transformou e ela assumiu de novo o aspecto daquela menina de 10, 11 anos. E como ela voltou ao tempo em que ela não conhecia as drogas, nada, passou a vontade da droga, passou a vontade do crack. E ela pôde se sentir muito, muito bem ali naquele local onde estava. Abraçou-se nas suas bonecas, se sentiu bem. Não esqueceu nada do que havia acontecido na sua vida, mas estava calma, harmonizada. Daí adormeceu, porque daí já estava tranquila, né? E foi levada para a colônia, lá no pronto-socorro, aonde ela foi fazer um tratamento. Acordou numa enfermaria, uma senhora estava ao seu lado, uma senhora muito bondosa, muito compreensiva, que começou a conversar com ela, né? E daí ela, conversando com essa senhora, perguntou para a senhora se ela, já que ela tinha virado menina, se ela não podia ser transformada em uma boneca. E aquela senhora ficou tão penalizada, aquilo doeu fundo no coração daquele espírito bondoso, de ver tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento na vida, e disse que ela não poderia virar uma boneca porque ela era um espírito, um ser humano, né? E que as coisas iriam melhorar, que ela deveria ter um pouco de paciência, né? O tempo foi passando, ela recebeu roupas, ela teve acesso à alimentação, ela foi colocada em um quarto onde ela podia tomar banho, e ela foi tão bem tratada, ela se sentiu tão bem na colônia, naquele local, que ela, com o tempo, não queria mais, até esqueceu das bonecas, né? E o tratamento de Sueli foi um tratamento longo, né? Sentia saudades dos amigos, né? Explicaram que ela tinha virado uma menina para esquecer das drogas e que aquilo funcionou muito bem para ela. E lá ela foi para as aulas, onde ela foi aprender a ser uma cristã. Falaram de Jesus, ensinaram sobre encarnação, reencarnação. Ela foi aprendendo e foi crescendo na colônia, até atingir aquilo que seria 26 anos, que era a idade dela aqui na matéria. Não demoraram 26 anos, mas o tempo em que ela se sentiu crescendo, né, ela foi até aquilo que ela conhecia como 26 anos.
Após todo esse tratamento, ela tornou-se um habitante da colônia, né? Adaptada completamente nesta colônia. Trabalhava, fazia os seus cursos, né? E dali um tempo já mais lúcida, mais inteligente, mais informada é o termo, mais informada, ela então desejou saber o que havia acontecido nas vidas anteriores para ela ter tido esta vida assim tão difícil, tão dura, né? E os orientadores que ela já confiava, tinha aprendido a confiar muito naquelas pessoas, os orientadores disseram para ela que ela deveria ter paciência, que embora ela estivesse melhor emocionalmente, mas não estava na hora, ela não teria condições ainda de suportar estas lembranças, que ela deveria ter um pouco mais de paciência. Então, atualmente, Sueli está terminando muitos cursos que ela está fazendo. Na realidade, ela está se preparando para uma nova encarnação. Depois de trabalhar num posto de socorro por uns tempos, que é o que ela está desejando, ela gostaria de fazer um bom planejamento reencarnatório. Ela tem pedido que gostaria de reencarnar numa família estruturada, onde ela pudesse ser bem tratada e pudesse também tratar bem a todos. Então, uma história muito bonita, uma história triste, assim, né? Impactante, né? Da gente ver como muitos sofrem. A gente vê essa piazada na rua, né? E nem imagina as dificuldades que eles estão passando, né? Às vezes até fazemos um juízo tão errado, né? É uma pena. Mas a história, como todas as outras que nós temos comentado aqui, contado, ela suscita, né, perguntas. Existem espíritos? Por que não os vemos? Como os espíritos se comunicam? Existe um planejamento para as reencarnações? E quem é que faz esse planejamento para as vidas futuras? Encontraremos amigos e parentes depois da morte? Então, essas perguntas elas nos são trazidas lá na Casa Espírita, para mim e para os trabalhadores da Casa Espírita. São pessoas que estão tendo os primeiros contatos com a doutrina e têm muitos questionamentos, né? E é por isso que nós decidimos, ou melhor, esse é um dos motivos da nossa decisão de fazer estes vídeos. Porque através de histórias singelas, simples, nós aprendemos muito, né? Se você que está me escutando prestar atenção só na história em si, vai ficar emocionado, sensibilizado com o sofrimento. Mas essa história traz muitos assuntos que, se nós fôssemos dar uma pinçadinha e comentar um a um, nós ficaríamos um bom tempo aqui, mais de hora, conversando. A respeito da lei de ação e reação, reencarnação, ação do espírito na matéria, ação do corpo, as limitações que o corpo traz ao espírito, que mesmo sendo um espírito lúcido, inteligente, muitas vezes no corpo não consegue exteriorizar os seus pensamentos e as suas vontades, porque a matéria bloqueia, né? Então, tem muitas coisas que nós podemos aprender, né, que nos chamam a atenção numa história que parece ser assim tão simples. Então, voltando ao nosso objetivo, que é o Livro dos Espíritos, na pergunta 379, então. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido se fez um progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar na sua plenitude. Então, nós temos um cérebro que está em desenvolvimento. Então, o espírito não vai conseguir transmitir para o consciente, agora para a lucidez, tudo o seu potencial, né? O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. É um corpo perfeito, tudo funciona. É um corpo com problemas,
O espírito não consegue. Se ele vier com olhos defeituosos, não vai ter acesso à visão, né? Se tiver partes do cérebro, regiões do cérebro com problemas em decorrência das ações do passado, teremos sérios problemas, ou no aparelho locomotor, ou outros problemas neurológicos. Na pergunta 388, durante a infância o espírito encarnado sofre com a limitação que os seus órgãos lhe impõem? Não, a criança não sofre. O espírito durante a infância é criança. Ele é uma criança, ele está ali, né? Não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. Então, quando nós reencarnamos pela ação da matéria, enquanto o cérebro não desenvolve, nós somos crianças, né? O espírito, nós estamos aqui no corpo, né, ligados à matéria, e durante a infância nós somos crianças. E como tudo no mundo que Deus criou, tudo é uma perfeição e tudo tem um objetivo, né? A infância aqui na Terra, ela é prolongada. Existem mundos, segundo os espíritos nos contam, em que a infância é muito mais rápida. Aqui ela é prolongada porque nós necessitamos deste período maior, não só para nos adaptarmos à matéria, como também esquecermos das coisas do passado que estavam nos atrapalhando e nos incomodando. A infância nos dá uma trégua. E assim nós vamos amadurecendo. E quando entramos na adolescência, aí sim, nós passamos a exteriorizar exatamente aquilo que nós somos, né? Bom, que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela sua educação. Aí vem a responsabilidade de pai e de mãe ou do educador. Os espíritos durante a sua infância estão aí, e aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, nós temos que trabalhar pelo bem deles. Nós temos obrigação de educá-los, nós temos obrigação de orientá-los para que eles possam entrar na fase adulto lúcidos, despertos, né? Não vão lembrar das vidas anteriores, nós não nos lembramos das encarnações anteriores, mas teremos um cabedal de informações muito grande. Aqueles que nós já sabíamos das encarnações anteriores, que estão lá no inconsciente e que volta e meia vem à superfície, e tudo aquilo que nós recebemos durante o período da infância, que chamamos de educação. Pergunta 384, por que a criança chora ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhes são necessários. A sabedoria de Deus deve ser admirada. Tudo na natureza tem uma razão de ser. Eu sou pediatra e eu fico orientando as mães, conversando com as mães a respeito das reações das crianças, que é preciso que seja assim, senão nós não daremos a devida importância. A criança chora, porque a linguagem dela é o que ela sabe fazer, mas ela está exteriorizando, ela está querendo dizer que tem algo que ela não está gostando, que está incomodando. Tá? Então, quando a criança é pequenininha, ela tem fome. O estômago dela contrai. Quando o estômago contrai, ela tem dor e a criança chora. Por isso, com um recém-nascido, uma criança pequena, a cada 2, 3 horas ela chora e a mãe sabe que está na hora do mamar, né? Por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Não. Ao sair da adolescência, o espírito retorna à sua natureza e se mostra tal como é. Aí as suas tendências, os seus desejos, e na adolescência eles vêm todo à tona e nós passamos a agir como nós realmente somos. Você quer saber o que foi nas suas encarnações anteriores? Comece a notar, a perceber pensamentos, desejos,
condutas e você vai ter uma ideia de como você foi nas suas encarnações anteriores. Porque nós estamos repetindo muitas coisas. A maioria das coisas. É por isso que existe reencarnação, é por isso que nós passamos pela matéria, para irmos corrigindo as distorções. Nós, na realidade, estamos repetindo padrões, quase que o tempo todo, padrões das vidas anteriores. Opa! Terminamos, tá? 34 minutos. Passou rápido. Uma historinha muito gostosa e um assunto bom de falar. E eu desejo que vocês tenham gostado, tá certo? Espero que eu tenha despertado a sua curiosidade e o seu interesse a ir às obras, ao Livro dos Espíritos, que é composto de mais de 1000 perguntas, e é impossível que você não encontre um assunto que te chame a atenção, que você que sinta interesse. Então, muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. Eu desejo a todos vocês que estão me assistindo, eu desejo de coração que vocês sejam felizes, muito felizes. Então, lutem para serem felizes. O conhecimento nos livra do sofrimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.